cumprimento a vocês que estão ouvindo a Roda do Ano, este podcast especial para o Arvoreto, onde eu, Yolanda Del Pulpo, e minha parceira e amiga Thalita Mesquita recebemos a cada episódio uma convidada para celebrarmos os ciclos da vida. No episódio de hoje, a celebração de Beltane. Celebramos a união da energia masculina e feminina. Entendemos a importância de nos considerarmos enquanto seres cíclicos, ora passivos, ora ativos. E hoje, nessa comemoração de Beltane, recebemos Clarissa Torres. Pularemos juntas o fogo da arte e entrelaçaremos todas as facetas do feminismo nessa celebração dessa união, nesse ritual em busca de uma vivência feminina mais completa. Clarissa, seja bem-vinda. Oi, Clarissa, bem-vinda. Muito bom ter você aqui, Clá. É uma honra te receber. Eu admiro muito você como pessoa, como mulher, como mãe, como artista. Você sabe muito bem disso. Então, é uma alegria ter você aqui enriquecendo o nosso podcast. Claro, nós recebemos algumas perguntas, dos nossos seguidores no Instagram. E a primeira delas diz respeito à representação da mulher na arte, Essa representação, ela surge como uma imagem da qual fazem parte atributos diversos, como a beleza física, conformação saudável, formas generosas e maternais, por exemplo, representações da própria imagem feminina captada pela arte ao longo da história, dos padrões que nos atribuem, das imagens que nos atribuem. Se sucedem, e por vezes se sobrepõem essas imagens o papel da mulher em nossa sociedade, tal como ele se revela a cada nova época. E diante disso, eu queria te perguntar se você acredita que na contemporaneidade o corpo da mulher passou a ocupar outro lugar na arte, e se sim, ou se não, de que modo? Uma honra estar aqui com vocês, que são grandes pesquisadoras e abrem espaços para diálogos onde a gente possa se colocar mais inteiramente, como artista, como mulher, como mãe, na sociedade. A gente, com o conteúdo que vocês estão provocando, a gente tem condição de pensar o nosso lugar e como que a gente pode revolucionar, ou mesmo, se não quiser, porque é um direito de qualquer mulher, mas ao menos, no mínimo, ter noção do que significa, toda essa história de sermos, como eu posso dizer, a gente ser corpo e não ser um agente de produção, agente é uma palavra masculina, Então vamos lá. E não ser uma mulher que produz, que atua, que pensa, que sente, que precisa, que merece. Então, esses caminhos que vocês estão abrindo através desses conteúdos incríveis são fantásticos e agradeço enormemente, porque mesmo sendo artista e produzindo, eu posso falar que eu sou feminista há pouquíssimo tempo. Mas agora, na minha produção atual, depois de 6 anos parada, que eu fui mãe, e mãe, eu não consegui produzir. O que eu vinha fazendo ficou muito... Já respondendo a pergunta 3, mas dando spoiler, na verdade, o que eu vinha fazendo ficou muito distante do que eu sou. E aí eu não consegui mais produzir. E fui para uma arte muito mais comercial, para ganhar dinheiro. Que implica um pouco o ganhar dinheiro implica um pouco nessa pergunta 1, no que vocês fazem agora, nesse momento. Porque a gente não pode separar o corpo da mulher, lógico, mas a gente pode separar, assim, qual o objetivo da nossa arte. Se é ganhar dinheiro
da nossa arte como mulheres produzindo. Se a gente quer ganhar dinheiro, se a gente quer entrar no mercado de arte, se a gente quer participar de salões, premiações, então a gente tem que produzir com objetivo, vendo qual objetivo você tem como artista. Se for sobre ganhar dinheiro, daí você precisa botar um corpo, e ainda mais, né? Se sua obra for feminina e produz, se for figurativa, melhor falando, com foco em mulheres, como é a minha, aí você precisa precisa colocar corpos atraentes, bonitos, como vocês falaram aqui. Saudável, belos, formas generosas, tipo, generosas no quadril e nos seios, né? Na cintura tem que ser fininho. E esse padrão que a gente vê hoje extremamente fincado, assim, como um padrão de beleza, né? Magra, mas tem que ter corpo, tem que ter coxa, bunda, peito. Branca, loura, enfim, acho que é isso. De preferência de olhos claros. Mas aí, se você procura investir no mercado que seja salão e prêmio, aí você pode distorcer o corpo. Porque o que importa nesses lugares é se o que você está dizendo, o seu conteúdo, o que você quer transmitir de mensagem através de sua obra. Aí você pode deformar à la vontade. E já isso não acontece na arte comercial. Se você for fazer isso, você não vende. Porque as pessoas não querem ficar olhando corpos deformados, como comprar obras de arte que tenham esses corpos. Essa disparidade entre mercado e produção, eu estou falando nível Nordeste, nível Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró, que é onde eu atuo bastante. E aqui a gente não tem espaço para você deformar o que você quiser para transmitir as mensagens. E já o que também separa um tanto a arte figurativa da arte contemporânea. Que aí aqui a gente não tem muito espaço para arte contemporânea, porque se você for viver da sua arte, como diz a Guerrilla Girls, né? Se você for viver sem precisar ter o peso de ser uma professora, um professor de arte, no caso do cartaz, você precisa viver da sua arte, então você precisa vender. Então, para vender tem que ter esse corpo mais padronizado, o que é um absurdo, né? Porque quem desenha, principalmente, lógico, vocês, as mulheres, muito mais que qualquer homem, a gente sabe identificar as belezas, que não, como diz no poema ou na música, uma curva de joelho, é um sorriso, é um olhar penetrante, é um modo de arrumar o cabelo. Então, todas essas belezas que fazem a mulher ficar mais, a meu ver, como artista plástica e como desenhista, né? Como pintora. E acho que essas são belezas muito mais interessantes do que só a de corpo. E alguns homens sabem disso, mas não é nem essa questão aí, não vou entrar nesse mérito não, porque é uma longa, não é complementar ao conteúdo, acho que é completamente avulso. Mas aí, se você quiser entrar no mercado de arte para salões e premiações, circuitos e tudo, a gente está falando assim, de Bienal, de SP Arte, de coisas nesse nível para mais, né? Você acredita que ainda exista uma ideia de representação principalmente relacionada aos padrões estéticos e sociais? Ou na arte contemporânea, as simbologias e o viés sociopolítico do corpo feminino são algo que vem ganhando espaço? Criar dentro do contemporâneo, sim. O corpo é motivo e pode ser um motivo, principalmente na fotografia, né? As mulheres, as artistas contemporâneas, elas questionam tudo a partir do corpo. Isso é incrível, porque elas têm como lidar com a técnica da fotografia de uma forma que possa envolver, não mostrar
muito bem o corpo e ainda assim transmitir as mensagens. Mas na arte contemporânea também várias mulheres estão mais na performance, né? Na verdade, elas questionam muito os seus lugares como mulheres a partir do próprio corpo. Mas essa é a questão. Aí tem que ser para salões prêmios e circuito, é um circuito mais contemporâneo mesmo. E o circuito mais mercadológico, ele não tem espaço não para essa forma de mostrar o corpo. Esse resgate, com certeza, né? Esse resgate dessa potência feminina, né? Da união das mulheres, falando sobre o ser mulher, né? Isso é muito fortalecedor, né, amiga? Com certeza. Acho que na vida, né, no cotidiano, na arte, nas profissões, né, diversas, no fazer, acho que as coletivas, né, os coletivos que juntam essas mulheres trazem muito dessa potência também, né, pensando na arte. E o coletivo feminista, né, das Guerrilla Girls dos Estados Unidos, ele foi uma das referências que a gente até pensou nesse sentido, né? É um coletivo que luta por uma maior representatividade nas artes visuais. E no segundo semestre de 2017, ele ocupou o MASP, né, em São Paulo, com a exposição gráfica e apresentando a trajetória do grupo, que questiona essa situação da artista mulher em um mundo e uma história da arte dominados pelos homens. As Guerrilla Girls trazem a público um número desigual de artistas mulheres em relação ao número de artistas homens, né, na formação de coleções de um dos museus mais visitados do planeta. Ao mesmo tempo que, entre as obras, as figuras de nus, a grande parcela corresponde a corpos femininos. Né? Nós gostaríamos que você falasse um pouco para nós como você percebe nos dias de hoje esses números. A mulher vem ganhando espaço enquanto artista e seu corpo nas obras carrega por vezes outras simbologias, ou a padronização e a objetificação ainda é algo muito visível? Aqui nessa pergunta vocês falam sobre o Guerrilla Girls, né? E elas atuam desde 85. Em 2017 foram para o MASP e questionaram, como vocês falam aqui, né? Elas questionam quantas mulheres estão nuas, quantas mulheres que estão produzindo, ou produziram, na verdade. E ontem, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2021, por coincidência e obra do destino do universo, eu estive na Pinacoteca e tem uma ala que tem assim novas doações, na verdade, que são famílias que doam, né? Compram dos artistas e doam para a Pinacoteca. E tem falando assim, que no momento que o Guerrilla Girls teve em 2017, 6%, esse número é impressionante. E a gente nunca tinha pensado sobre ele. Tá vendo como é importante se questionar, escutar e fortalecer os ciclos? Porque a gente precisa saber disso e lutar contra isso. 6% das obras eram pintadas por mulheres do acervo do MASP. Hoje em dia são 21%. Se você pensar 21%, aí aqui é pessoa que número pequeno, mas era 6%. Era uma coisa inimaginável. Estamos nos 21%. E é através desse questionamento, sim, que as coisas vai melhorar. Eu tenho absolutamente fé que eu tô aqui conversando com vocês e vendo ciclos e vendo vocês no YouTube. Então, isso me fortalece demais e me faz questionar. E eu vou levar esse questionamento para outras mulheres, para outros grupos, homens também, agentes diretores de pinacoteca. Aqui em Natal a gente tem uma pinacoteca do estado, que recentemente foi inaugurada. E ela abriu e fechou. A Pinacoteca inaugurou com uma programação musical, nada de obra de arte, muito menos de artistas novos. E depois fechou por tempo indeterminado. Então, esse questionamento a partir do corpo, olha só, eu já vou questionar espaços. Eu vou sair do viés feminista e mulher e mãe fazendo
E já vou para o agente político, para a agente politizada, que eu estou me tornando através dessas conversas. Sim, a mulher sim vem ganhando espaço através desses questionamentos aí do Guerrilla Girls, de vocês e de várias outras forças que estão mais atuantes no mercado. Aqui em Natal, confesso que tem muita mulher, né, atuando no arte feminista, o que é incrível, mas ainda muito pouco. E a gente precisa lutar também por outras questões, tipo espaços expositivos, educação artística. Aí, além disso, ainda tem essas outras questões. Mas é como falei, eu acho que tudo fortalece o diálogo quando a gente está bem informado sobre nós mesmas, né, que vocês vão falar nos ciclos, e sobre o espaço que a gente ocupa. Uma correção, eu não estive eu estive na Pinacoteca, mas a Guerrilhas está no MASP. E foi no MASP que eu vi essa nova ala de doações e que eles tinham falado que 21% agora do acervo foi feito por mulheres, foi produzido por mulheres. São de artistas femininas. E outra coisa que eu gostaria de falar a respeito sobre a objetificação, eu acho que a gente vai demorar a se livrar, porque a propaganda e outros recursos assim usam muito o corpo da mulher sensual para vender. O padrão sensual, o que vocês falaram na primeira pergunta lá. Então, sair desse... Eu acho... As empresas estão caminhando, não sei se é o algoritmo, eu não assisto TV, então a propaganda que eu recebo no celular, via YouTube e Netflix não tem propaganda. O que eu assisto de streaming, se tiver alguma propaganda, não sei se é o algoritmo, mas me mostra famílias diferentes, homens, mulheres, corpos diferentes. Então, a gente está vendo bastante esses outros modelos, mas talvez seja apenas o início de um movimento, mas que ainda existe o padrão. E é assim, a gente precisa educar o olhar das pessoas, né? Porque muita gente não gosta de ver coisa diferente na TV, mas pessoas idosas e jovens também, viu? Já ouvi de pessoas próximas dizendo que não gostam de ver gente feia em TV, o que é um absurdo, porque o que é o feio, né? Aí já é outra questão. O que é o feio? O que é o belo? O belo a gente sabe, porque a propaganda e desde a história da Vênus de Milo, né, que Yolanda estava falando, desde essa época, a gente é bombardeada por esse modelo. Mas é isso, espero que sim, comece a ter mais abertura. Em relação ao mercado de arte, tem bastante, né? Tá começando não. Desde 85, que foi quando o Guerrilha começou, até hoje a gente tem resultados, que as coisas estão melhorando, mas em outros âmbitos, assim, por exemplo, de mercado, o problema é o mercado, né? O problema Meu Deus... Gente, esqueci a palavra. Ai, Jesus, o problema é o nosso método de consumo, é o consumismo. O problema é o consumismo. Todo desse jeito, amiga, te entendo, né? Eu vejo um pouco disso, né? Acho que a passos talvez curtos, né? Mas esperançosos, né? De um novo olhar, assim, de uma transformação mesmo, só de trazer essas conversas à tona, né? Também dessa transformação criativa a partir desse novo olhar, né? Acho que essa própria questão do olhar para o corpo, do olhar para o gênero, né? Como algo construído, que inclusive, né, traz as ideias de estereótipo, acho que é muito potente, né, enquanto conversa nesse lugar, né? E eu sigo nessa esperança dessa bolha aí sua também, claro. E, bom, nas suas obras, agora a gente falando um pouquinho das suas obras, você traz também mulheres retratadas geralmente com uma pegada surrealista, com elementos da pop art.
né, com expressões e cores hipnotizantes, temáticas intrigantes, como quando aparecem os tentáculos do polvo, o próprio retratado dos movimentos equilibristas da cultura circense, que provocam leituras múltiplas, né? E aí, a gente queria que você falasse um pouquinho para nós, né, para os nossos seguidores que enviaram a pergunta, sobre como é seu processo de criação e como essas questões dos corpos femininos atravessam o seu trabalho. Meninas, chegou. Pronto, meninas, chegou na parte que eu sei falar melhor. Eu faço minha inspiração primeira, que Thalita viu nascer, tudo. Quando eu cheguei, quando a gente se conheceu, eu não me imaginava que eu seria artista, porque eu fui para estudar e ser professora, fazer alguma coisa de nível superior, para não chegar dando aula em muitas escolas. Na época que eu fui, 2009, era uma miséria o salário. Eram pouquíssimas horas em cada escola e a gente precisava ter muitas escolas para ter um mínimo digno para sobreviver como professora de arte. Aí, como eu não queria esse destino para mim e tive a sorte, né, de conseguir com meus pais ir para Unicamp, achando que eu ia entrar no mestrado na Unicamp. E, por sorte, eu comecei a fazer umas aulas e encontrei uma orientadora muito doida. Mas que me orientou muito, na verdade. Ela é artista, Marta Strambi, e assim eu consegui desenvolver algumas produções com um viés bem interessante, que linkava elas com mensagem, que isso eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi algumas poucas técnicas de pintura, desenho, escultura, vários de desenho de observação, e na verdade nesse curso superior, que foi uma especialização, e eu consegui desenvolver essas mulheres, que são mulheres circenses, que o circo habitava já, né, o meu imaginário, e essas mulheres são inspiradas em pin-up, olha, pin-up extremamente americana. Quando eu fui, eu não era jovem, super jovem, eu tinha 23, 24 anos já, mas eu era desconectadíssima da minha ancestralidade, como Thalita faz muita questão de falar, né? E eu acho isso extremamente importante, porque vem naquela coisa, se a gente conhece, nós nos conhecemos, nos conhecendo a nós mesmos, nós temos uma força sem tamanho. É tudo mais fácil de ser compreendido. O jeito que você atua em respeito a você mesmo e ao outro é mais puro. Eu não sei nem falar como é quando você acessa a sua ancestralidade, que é o que eu estou fazendo agora, depois que eu tive filho. Por isso que lá no começo eu falei que eu estou parada há 6 anos. Eu posso dizer assim porque eu fiz uma exposição em 2018, quando meu filho tinha perto de 2 aninhos, e ele já tinha 2 anos, e essa exposição foi... eu catei telas antigas que eu tinha e algumas poucas que eu tinha produzido até 2018, mas totalmente desconectadas. Era mais aquela história do comercial, que era a tela para vender, que quando a gente foca na venda, a gente se dispersa da mensagem. Aí a gente tem que voltar a estudar, voltar a saber o que a gente quer através da nossa arte, qual a mensagem a gente quer transmitir. Então, realmente, as mulheres eram surrealistas. Tinha essa pegada surrealista porque existia o polvo. O polvo era o ajudante dessas mulheres circenses. Ora, esse polvo ajudava, ora, ele era como se fosse alguma coisa que só sugava, ou mesmo aprisionava, e ora, ele era o prisioneiro dessas personagens. Detalhe, as personagens eram extremamente padronizadas. A maioria era branca. Aí o rosto, né? Nariz bem pontudo, boca carnuda, olhos grandes, sensuais. A maioria do cabelo era liso, comprido. Alguns fiz louro, outros vermelhos, outros bastante morena. Super pernas, cinturinhas super finas, peitos super... Elas eram extremamente, porque eram pin-ups, eram justamente o ideal de mulher
que eu trouxe para as minhas telas. Eu queria, na época, questionar que a beleza, quando a gente vê somente a beleza, a gente se dispersa do resto, né? Do que a mulher significa, do que ela é capaz de produzir. E esses povos, eles significavam os defeitos, os demônios. Eles eram praticamente uns demônios, porque eram alguma coisa que elas queriam esconder. Outras vezes elas queriam mostrar, outras vezes aquelas questões individuais que eram ruins, eles estavam atuando, mexendo, como é que eu posso dizer? Deixando que elas fossem as marionetes desses próprios defeitos delas, ou que elas sabiam muito bem conviver com esses demônios, que era quando eles eram os prisioneiros delas. Mas era tudo sobre isso, era mulheres muito lindas. E o que tinha por trás dessa beleza toda? Porque o estranho era o polvo. O que significava o polvo? Mas era isso, eram os defeitos delas. E elas, a hora sabiam como movimentar ele, horas não. Ora, eles que dominavam elas. E quando eu fui percebendo que eu estava muito distante de corpo real, de ancestralidade, de ser nordestina, que eu precisava me encontrar como mulher nordestina, que é o meu dever. Então eu parei de produzir. Aí eu fui para os ditados populares, que é um livro de Câmara Cascudo, que chama Coisas que o Povo Diz. Aí ele saiu estudando todos os ditados populares aqui da região, do Rio Grande do Norte, além, acredito. E eu peguei esses ditados e ilustrei. Aí foi quando eu me aproximei de mim. Aí depois parei de pintar realmente, aí vieram as divas do jazz, que também não tinha nada a ver comigo. Eu acho que por isso que ela não prosperou, porque eu amava escutar Billie Holiday, Nina Simone, aquele lá que também Billie Holiday cantou músicas dele. Tá vendo como eu não tô lembrando de nada? A pessoa que não dorme não lembra das coisas, Jesus. Ai. Enfim, eu escutava muito, e aquela estética do espetáculo de jazz também dos instrumentos musicais, achava tudo muito glamuroso e gostava de reproduzir aquilo em tela. E funcionou por um tempo, mas depois eu acho que realmente eu me perdi porque eu precisava voltar a ser uma potiguar. Mas tem sim toda essa questão de corpo, de padrão, que agora eu entendo que foi assim, talvez eu precisava questionar mais, deformar mais. Aí vem a questão, se eu deformasse, eu não ia vender. Entendeu? Então, fiquei nesse meio termo, não soube resolver, engravidei, parei de produzir. Clarissa, você falou que no início da sua produção artística você não tinha muito uma ligação com a sua ancestralidade e acabava voltando a estética da sua produção mais para esse padrão que é europeu, né? Que é a mulher branca e tal, que é o padrão vigente atualmente. Que estamos lutando para mudar, mas que infelizmente ainda tem muita presença na mídia, como você comentou. O coletivo Guerrilla Girls também questiona sobre isso, né? Sobre a heteronormatividade, sobre o eurocentrismo, sobre esses privilégios que nós brancos temos e que os homens têm no meio artístico, né? Para a exposição. E aí a gente queria saber se na sua percepção essas questões, tanto da presença quanto a representatividade, que fujam dos padrões entre mulheres artísticas, quanto sobre estas representatividades na própria obra, ainda se tem alguma forma objetificada, no sentido que se você ainda percebe que existe essa limitação para as mulheres que não estão no padrão alcançarem enquanto artista, e para as mulheres que não estão em padrão, para as pessoas que estão fora do padrão, serem modelos ou motivos de obras artísticas. Outro dia eu falei pra minha, vou falar pessoa, mas uma pessoa muito próxima, que eu
me preocupava muito com meu filho, que eu vejo o mundo mudando de uma forma extremamente criativa, incrível e fluida, que inclusive o corpo é apenas um detalhe, né? É outra coisa também que acho que a gente vê nesses jovens de 16 anos de hoje em dia. O corpo é apenas um detalhe. Inclusive, eles às vezes são até assexuados ou mesmo a gênero, né? Porque muitas questões que eu não vou saber falar com propriedade aqui, mas eu vejo eles sendo mais tecnológicos, criativos, já pensando numa educação financeira. Eu nem vejo no futuro assim, essas faculdades mais tradicionais e vejo eles modificando o nosso método de consumo até, porque por serem, né, questionarem a heteronormatividade. Aí eu fui falar para minha irmã que preocupava muito com meu filho que a gente convive 100% do tempo com heteronormativos. Esqueci as palavras que eu usei. Então, aí ela se assustou muito. Ela, como assim? Ela desconhecia totalmente o termo e achou tudo muito estranho, não entendeu. E eu acho que isso é o futuro. Eu acho que a arte... Mas daí eu acredito que seja apenas tempo. Porque essas pessoas que estão entrando agora no ensino, saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, né? Depois entrando no ensino superior e assim vivendo mais tanto o mercado de trabalho, quanto viver em grupos como agentes, né? Que vão transformar, que vão produzir, trabalhar, viver, constituir família ou não. Então eu acho que essa galera tá... Agora na pandemia, né? Eles ficaram... muito... Como que eu posso dizer? Foi como uma libélula. Libélula não, foi um processo de transformação. Eles entraram no casulo, foram entender mais sobre quem eles são, buscar, porque eles têm tudo na palma da mão, né? Eles sabem pesquisar. E buscaram saber sobre o que os traduz, os termos, as roupas, as músicas, coisas assim, né, que são muito específicas desses jovens, e eu acho que agora eles estão começando a sair do ninho, saíram do casulo como borboletas e agora eles vão atuar. E eu acho que essa produção aí vem bombando, porque eles já não têm mais essa questão do corpo padronizado. A questão deles, que eu não sei ainda, porque eu conheço uma duplinha maravilhosa, mas de longe acompanho através da mãe, Viviane Fujiwara, que é uma grande artista aqui em Natal, e é minha sócia de grafite, e através dela eu conheci muita coisa, além do feminismo, também sobre essas questões de gênero. Então eu acho que eles são futuros, sim. E eu acho que eles vêm aí para bagunçar no sentido excelente da palavra, porque quem não aceita, primeiro que está errado, mas a gente precisa educar o olhar através desses outros modos de viver. E pessoas mais velhas, até da minha idade, eu sou velha, mas me sinto jovem, e pessoas da nossa idade, nossa geração, dos nossos pais e avós, eles não compreendem. E talvez seja uma coisa que não precisa de compreensão, principalmente respeito, que aí é o mínimo e é o que eles têm por obrigação por fazer, é respeitar. E segundo é ver. Pelo menos assim, o pessoal mais jovem assiste novela, mais idoso, a geração posterior à minha, assiste ainda novela, né? Algumas coisas assim dessa TV fechada, né? Eu esqueci como é que chama essa TV, menina. E eles assistem ainda coisas e as novelas mostram pessoas, não sei se mostram certo, né? Porque, sei lá, a galera adora distorcer, Globo, Record, Band, não sei o quê, mas já gera um questionamento, eu acho. É importante, todo questionamento, é importante que a gente tenha paciência para discutir de uma forma saudável com o pessoal, com esse choque de geração que tá aí por vir, tá saindo do casulo, virou borboleta e tá atuando lindamente aqui no mundo. E agora, assim, com a sua obra mais madura, que você dá essa
ser revisada, né? Que você olha para trás e vê no seu início, identifica aqueles estereótipos que você estava produzindo, identifica os questionamentos e repensa sobre esses questionamentos. Você identifica o padrão estético na sua obra. Como você percebe a influência da sociedade daquela época, na sua construção artística? Continuando sobre a questão da beleza nas minhas personagens, eu estava lendo Humberto Eco, A História da Beleza e A História da Feiura. E achei esse contraponto muito interessante do que seria o belo, do que seria o feio, e por que o belo atrai tanto e por que a gente esquece de absolutamente todo o resto quando existe alguma coisa muito bonita. Então elas estavam ali como dissuadindo o público em relação ao que elas significavam, porque elas estavam, elas eram hipnotizantes, né, como vocês falaram, realmente debochadas, elas eram muito debochadas, porque elas sabiam o que elas estavam fazendo ali, que era só mostrando a beleza, e que sabia que aquilo ia ser definitivo para que a tela fosse vendida, por exemplo, um termo bem prático. Ou que vissem só elas e esquecessem do significado dos povos, e que o povo ali tivesse só, ai, que bonitinho, um personagem fofinho na tela. Só que não era, né? Na verdade, eram os monstrinhos que elas carregavam, que nós todos carregamos. Mas que em Mulheres Bonitas, essas coisas são pouquíssimo exploradas, ou não exploradas, né? O problema, elas só serem bonitas e estarem nos lugares já é tudo resolvido. Então era essa questão. Era uma crítica a isso. Mas eu me inspirei muito em Diane Arbus. Lembrei dessa maravilhosa, que foi uma grande fotógrafa. Inclusive, passou um tempo com circo, fotografando, como eles diziam na época, aberrações, né? Tanto é que aberração deu um pouco do título da minha primeira exposição, que foi Freak Circus, que eu pesquisei o círculo no finalzinho do século XIX para o início do século XX. Eu pesquisei muito aquele circo, e principalmente os palhaços, e eu trouxe algumas... Eu tentei trazer um pouco da expressão dos personagens do circo daquela época, mas eu queria também dissuadir, né? Fazer como se elas fossem... Como é aquela palavra, menina? Sonsas. Então, tem toda a questão da cor forte, do brilho, de ser um circo, alguma coisa alegre, mas tá naquele contexto de que realmente está questionando, fazendo uma crítica à beleza apenas, através da própria beleza das mulheres. Não sei se isso fez sentido, mas Aí Fellini sempre tinha uma bandinha, né, nos filmes de Fellini, me inspirou muito. Na época, Fabrini é um artista plástico que faz pintura em tela. O Gêmeos sempre foi, para mim, uma referência, porque eles trabalham com cores, né, muitas cores. Eu gosto muito da pop art. Aí Salvador Dalí, na época, eu gostava muito, depois desgostei. E atualmente eu estou voltando o trabalho, a pesquisa para a questão indígena. Nós somos potiguares, aqui nós temos muita referência indígena do caboclo, e também, lógico, né, dos orixás, mas bem menos. Na verdade, a gente é mais indígena aqui no Rio Grande do Norte. Eu quero trazer isso à tona numa exposição que eu quero fazer, já dando spoiler, em 2022, para comemorar 11 anos de atuação como artista visual. Com esse ato de 6 anos, mas sim, a parte do grafite foi quando eu conheci Viviane Fujiwara, e foi extremamente interessante, porque Vivi também veio do surrealismo, e ela desenvolvia a temática dos nossos grafites, expondo, às vezes, no cabelo das personagens e na roupa, que ela é fera em estampa. Então, a gente começou a criar as personagens com... o pessoal encomendava, né? Os clientes encomendavam, e a gente fazia a temática das personagens, expondo o que seria no cabelo, e na roupa, no fundo, da pintura, daí por diante. Aí a gente pegou nossos personagens, cada qual tinha sua personagem, inclusive nós temos personagens parecidas, e a gente botou ela, foi treinando, né, para elas ficarem em formatos de 15 metros,
17 metros, 5 metros. E aí foi um processo, né? Indo para a rua aos pouquinhos, produzindo aos pouquinhos e atuando depois como grafiteiras também. E agora como muralistas, que a gente também faz mural com pintura em porcelana com queima em alta temperatura. Ai, ai, ai. Claro do céu, que maravilha ouvir você falando sobre o seu trabalho. Nossa, assim, né? Eu já admiro e na fruição das obras, né, consegui perceber algumas dessas questões que você colocou. Eu lembro dos tentáculos dos povos, né, que eram sempre muito fortes, né, essas imagens. Muito por essa questão que você disse, né, desse nosso lado obscuro, né, tá ali representado por eles. Mas ouvir você falando é uma potência, assim, porque a gente consegue não apenas, né, entender um pouco sobre o seu processo, mas esse seu fazer, né, é tão seu, né, que é algo que você faz com paixão, mas que também ao mesmo tempo é uma não sei, assim, eu vejo como uma natureza sua, né? Uma potência de manifestação da sua criatividade, né? Enquanto vida, assim. Então, é muito bom ouvir você falar do seu trabalho. Com certeza, tá. Eu sempre falo isso, quando a gente está fruindo uma obra, a gente leva muito da nossa percepção daquela obra, né, para nossa interpretação, para o que a gente vai sentir diante daquela obra, né? A fruição é totalmente influenciada pelo nosso, pela nossa vivência pessoal. E quando a gente conversa com o artista, a gente tem outras referências que envolvem nessa fruição, torna tudo cada vez mais rico. E realmente, assim, muito gratificante falar com você e agora ter essa outra bagagem para fruir as suas obras. Com certeza a gente vai voltar com outro olhar para as suas obras, para essa nova interpretação que a gente vai construir agora. Muito obrigada por compartilhar com a gente o seu processo. E você também é uma artista mulher, né, nordestina, que cada dia mais vem ganhando seu espaço nessa nova sociedade, onde ainda é tão desigual a presença da mulher em tantos lugares, e mesmo na arte, como a gente falou no início dessa conversa, né? Inclusive dentro da arte urbana, você segue desbravando, né? O grafite, um espaço, uma linguagem ainda tão masculina, né, vamos dizer. Você já percebeu resistência ao reconhecimento do seu trabalho ou até mesmo preconceito por ser uma artista mulher, principalmente nesse lugar da arte urbana? Essa pergunta aí, Cês, é muito boa, porque a gente sabe que o mercado artístico é masculino, mas o grafite tá que pariu. Quando eu... Eita, pode... Pode, tranquila. Né, quando eu vivi, a gente começou a atuar na rua, só tinha praticamente homens e acho que Blue, uma grande artista aqui de Natal, grafiteira, talvez ela já estivesse atuando em 2013. A gente começou em 2013, quando o grafite começou também aqui em Natal a ser... Já tinha, né, Carcará, com um projeto numa comunidade bem carente, que chama... vou lembrar do projeto já. O projeto dele é muito incrível, inclusive ele trouxe muito menino da rua, de uma situação bem violenta, e ele trouxe para a arte, para o hip hop. Isso é louvável, mas era homens, a atuação era masculina muito, assim, e Vivi, que queria mais. Eu sempre fui mais quieta, assim, mas eu já estava no ateliê, né, já tinha um ateliê montado, e eu gostava muito de pintar em tela. E o amigo nosso, Rodrigo, nos apresentou a pintura urbana, a gente adorou, porque imagina fazer personagens gigantescos. A gente só tinha o limite da tela, então a gente tinha limite do tamanho da parede que a gente encontrasse. E Vivi quis muito ir pra rua pra aprender, pra treinar. E nessa época era tudo difícil, né? Porque 2013 aqui em Natal, acho que estava perigoso. Não tinha lata, a lata não era a lata específica que a gente usa hoje, a arte urbana da Sharon, mas as outras são melhores.
Paris, Flame, ou essas outras marcas. Essas meninas jamais. Era aqueles sprays que a gente usava pra, sei lá, pintar alumínio, que escorria. A gente tem que usar a gente tem que pegar o pito, que é o cap, botar uma agulha para o traço sair fininho. Era uma onda e tinha que levar isqueiro, porque tinha que... Enfim, a gente é dessa época. Sim. Nós somos. A gente é velha. Aí, e Vivi sofreu muita resistência, porque o pessoal marcava de ir na rua fazer um ataque, né? E ela não era chamada. E quando era chamada, o pessoal ia muito assim tarde, eram homens que podiam deixar filhos, quem tivesse filho podia deixar com quem quisesse, ou com a mulher, né? Ou que era separado. E eles iam pra rua e Vivi não podia porque ela já tinha 2 crianças em casa. Ela não tinha como deixar as crianças ir pra rua e eles zombavam disso. Eu vou dizer, a situação dela, porque eu fiz isso pouquíssimo. Na época eu não tinha filho, meu filho nasceu em 2015. E foi aí que eu vi a situação de Vivi. Que às vezes ela levava as crias, aí tinha que ser um lugar na sombra, tem que levar lanchinho, ela tem que pintar muito rápido, porque as crianças estavam lá e ela ficava com um olho no peixe, outro no gato, né? Como diz, nem pintava direito e estava lá sempre olhando as meninas. Então, a rua não era... Você tem que ter muita estrutura para ir para a rua como grafiteira. A gente teve muita resistência nesse sentido. E não é só como grafite, não. Por exemplo, a nossa produção é muito menor. Vocês sabem. Thalita sabe. Muito bem. Se você trabalha 4 horas livremente, com foco naquele projeto, você trabalha muito. Porque a gente tem que estar pensando em hora de comer, em remédio, em médico, se está bem assistido. Ai, meu Deus, a gente deixou ele muito tempo no celular, e agora? Eu vou dar atenção. Aí, ai, meu Deus, e aquele projeto que eu tenho que entregar meia-noite, e agora? Então, ser mãe artista é viver assim, dividida, completamente dividida. Aí foi também uma das razões que eu não consegui mais produzir. Porque eu não era aquela artista que só pensava no corpo, que produzia de madrugada, que era livre para grafitar, se eu quisesse grafitar, porque nem tinha essa, né? Vivi gostou mais de grafitar do que eu fui depois e amei. Agora eu gosto muito de grafitar, muito mais do que pintura em porcelana. Mas eu amo a tela também, acho que tenho esses 2 amores aí na manifestação artística, que é o grafite e a pintura em tela. Mas nós temos toda essa resistência, como é que eu posso falar? Essa luta, né? Eu falei aqui muito pouco, na verdade, do que é ser mãe grafiteira. Hoje as meninas de Vivi, uma vai fazer 18, a outra tem 13, vai fazer 14. Então, ela pode levar, ela pode deixar em casa. Elas se grafitavam com Vivi. João Henrique, que a criança não tem muita força na mãozinha para grafitar. E ele tem anemia. O meu filho, João Henrique, hoje tem 6 anos, tem anemia falciforme, que é uma doença, né, autoimune. Fala assim, Thalita, socorro. Olha, faz tanto tempo que eu não falo da anemia falciforme que eu esqueci. Então, ele não podia estar em qualquer lugar, porque como ele é imunodeficiente, ele adoece por qualquer coisa e ele não adoece em casa, ele adoece no hospital, tomando milhares de remédios, ficando 7, 14 dias internadinho. Essa foi minha rotina de 2016 até 2019. Eu perdi as contas de quantas vezes ele recebeu o sangue, né, a bolsinha de sangue, porque ele precisa, que a anemia dele é do ácido fólico, que precisa repor sangue às vezes. E concentrado de hemoglobina, na verdade. Por favor, se tiver alguma médica, me corrija. E em 2019 foi o pior ano de produção, assim. Me perdi completamente, porque a gente internou muito. 2 vezes na UTI, por motivos assim, alguma gripe, algum problema respiratório, sabe? Que aí ia desandando à medida que ele ia tomando os remédios. Então isso me afligiu muito. 2019 foi um ano que eu produzi quase nada e depois veio a pandemia. 2020 veio a pandemia e foi ótimo para João Henrique o uso de máscaras e o cuidado em casa. E agora, 2021, ele voltou para a escola e tá o dia integral. Agora ele fica das 8 às 4 da tarde na escolinha, o que me dá bastante tempo para produzir. Só que agora eu também tenho uma casa para cuidar, além de gerenciar a família. São essas... E os homens não têm isso, né? Eles não têm isso, essa preocupação de se tem feira, o que vai ser o jantar, que horas... Mesmo sendo parceiros, que o meu é parceiro...
mesmo assim, não tem a carga mental que tem uma mãe artista, jamais. E como a gente trabalha com arte, né? Vocês sabem disso, o horário de produção, de inspiração, você precisa de uma imersão, você precisa de tempo, você precisa de muitas coisas para que você tenha umas 4 horas de qualidade. Não é assim, gente. Não é vou sentar ali e vou criar. Quem é que faz isso? Os homens que têm o tempo todo livre, que podem ficar 10 horas no celular, criar em 2 horas e vão ser gênios, porque são brancos, homens, vão ter razão sempre. Mas isso vai mudar, né, gatas? Isso vai mudar. Isso está mudando. Vai mudar. Vai mudar com certeza. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu também preciso de ter um tempo, assim, para desconectar das minhas vivências não artísticas para conseguir começar um processo produtivo. As pessoas falam assim, mas o que você fez de tal a tal hora que você não estava desenhando? Como é que você não conseguiu fazer uma tela? Não é assim. Não é como um robô que vai lá e reproduz um desenho e basta. Tem um processo que te envolve, que você consegue construir a partir daquele processo. Não é aleatório, assim, acender um botão de liga e pronto, a produção vai começar e vai ser ótima e... Não é. E se você tiver essas preocupações ainda... Eu não tenho filho, né? Mas ainda tenho a preocupação da casa. E igual você falou, nós somos 2 adultos na casa. Ele também participa dessas preocupações, mas o dele é mais na parte ativa. Ele não tem essa cobrança como se fosse ele que estivesse falhando porque uma coisa não aconteceu na casa. Se faltou se faltou queijo na geladeira. Eu conscientemente penso que sim, é uma falta dos dois, né? Alguém deveria ter pensado em comprar aquele queijo. Mas inconscientemente eu fico me cobrando que eu esqueci de comprar aquele queijo, que eu esqueci de comprar aquela coisa que falta. E eu tô falando queijo porque eu sou mineira, se falta queijo me dá um pezinho a mais. Mas assim, podia ser qualquer coisa, né? O arroz, feijão, o que fosse necessário da sobrevivência da casa, né? Ou não varreu o chão que tinha que ter sido varrido, que agora tá sujo. Agora a faxina vai ter que ser uma faxina mais pesada, porque não varreu todo dia. Essas cobranças ficam no meu inconsciente, entendeu? Eu cobro como se fosse uma falta minha. Apesar de sermos os dois aqui, apesar dele estar o tempo todo cuidando também da casa onde ele vive, apesar de sermos bem conscientes sobre isso aqui em casa. Apesar disso, porque eu fui criada ainda em uma sociedade em que via isso como papel da mulher, apesar de eu ter desenvolvido essa consciência de que isso não é um papel da mulher, isso é um papel de quem mora na casa, ainda assim, se eu não concentrar muito, ainda vem a cobrança. Exatamente, né? Que tem esse privilégio, né? Que não enxergam essa possibilidade, né? De ter seus fazeres, né? Ali nos locais dos seus fazeres, sem que nada atrapalhe. E quando atrapalha, né? É um absurdo. E pra gente, né? Não, a gente acaba aquela coisa, aquela demanda, né? Aquela ideia de que teria que dar conta de tudo. E às vezes a condição básica, né? Do nosso fazer é ali vista como algo que a gente, né, pede como luxo, né, como se a gente estivesse querendo demais. A gente não precisa ir longe, né, a gente pensa na nossa própria existência. Estava vendo esses dias um debate no próprio Instagram, um post, né, e até que viralizou e depois virou algumas conversas, assim, no sentido de que nós, mulheres, às vezes agradecemos, né, termos um apoio, alguém que fique, por exemplo, com o filho, né, pra gente tomar um banho, pra gente limpar a casa, né, como se isso fosse um super alívio, um momento de descanso, né, e isso é necessidade básica, né, a gente às vezes aprendendo a ver como luxo. Então, às vezes alguém que esteja, né,
com a cria, ou a gente ter um momento tranquilo de trabalho, né? A gente enxerga como luxo e deveria ser algo natural, algo básico, assim como é, né, para os homens, assim como é para outras profissões que fosse para nós artistas, né? Ainda tem isso, nós artistas mães, né, nós sabemos como os espaços, como nossa sociedade não acolhe bem as mulheres mães, né? Nós temos muitas barreiras femininas, mas nós temos barreiras das mulheres mães nos espaços, porque os espaços às vezes não são feitos para acolher, né, as mulheres mães e as crianças e suas necessidades, né, às vezes de ter um trocador, de ter um espaço para tirar um leite, de ter um espaço para a criança brincar, de um espaço para a criança ficar enquanto a mãe trabalha, né? Às vezes alguns coworks hoje vêm desenvolvendo isso, mas a gente sabe dessas dificuldades, das escassez das políticas públicas e em relação ao trabalho, né? Muito assim, sabe do privilégio que é ter às vezes uma licença maternidade e mesmo como ainda é restrita essa licença maternidade e pessoas que trabalham como autônoma, mulheres que trabalham com arte, por exemplo, né? Como que é voltar para esse trabalho tendo uma cria debaixo do braço, como que é ser recebida nesses espaços da arte, né? Como que é ser acolhida nessas novas necessidades da mulher mãe. Então, realmente uma reflexão muito importante quando você traz esse questionamento. E principalmente quando você traz, né, essa questão enquanto uma artista, né, em um ambiente tão masculino que é o grafite, né, e ainda às vezes encontrar resistência a um tipo de produção, mas quando a gente pensa, né, que se fossem homens produzindo, será que eles teriam essa resistência? Eles encontrariam, né, essa necessidade de resistir nesse sentido? Eu misturei processo criativo misturei bastante processo criativo com rotina de trabalho, porque a resistência que a gente tem além dos ateliês e dos lugares que a gente produz, como sendo referência como pintora e ganhando reconhecimento, né? Na verdade, reconhecimento é complicado, porque como que a gente teria algo contínuo e forte para apresentar se a gente tem essas questões que esbarram no método de trabalho, né? Que a gente não pode passar muito tempo, a não ser que seja um ano. Mas sai, né? Umas mulheres incríveis que produzem loucamente, assim, que são forças da natureza, ou não têm filhos. Mas a resistência foi nesse sentido. E sim, a grande resistência também aqui foi o nosso estilo. Porque esses 6 anos que eu parei de produzir tela, mas a gente fez essa imersão no grafite, vamos dizer 4, né? Que teve 2 de pandemia. Aí a gente, 2020 foi nada, foi todo mundo enlouquecendo, o apocalipse acontecendo e a gente tentando se manter de qualquer forma, saudável mentalmente. E depois, agora o 21, que a gente está começando a recuperar um pouco da criação, do processo criativo, da rotina de criação. E o grafite voltou também. Na verdade, a pintura em porcelana que aconteceu finalzinho de 2020 para começo de 2021 foi uma adaptação já que a gente fez à pandemia, né? Trabalhar em casa e a vender para ter o mínimo de salário. Então, tem uma coisa implica muito na outra, a produção, a resistência. E sim, e o que eu ia falar do grafite também, que a gente não foi muito respeitada, além de ser mulher, mães. Depois eu fui mãe, né? E é porque a nossa produção é muito feminina. E às vezes um pouco infantil, às vezes adolescente, por conta do formato dos personagens. Então isso deixou a gente num patamar como se não fosse algo, como é que eu posso falar? Digno de reconhecimento. Pois é, ainda teve essa. Essa é outra questão que limita a produção feminina, né? Porque ela tem que retratar, ela tem que inspirar a sua obra em algo que o masculino pretende ver. Ainda tem isso, né?
porque são eles que importam, né? É o olhar deles, é a estética que agrada a eles, é a produção feita por iguais a eles, por pessoas iguais a eles. Quer dizer, e aquilo que você falou, não tem como separar a produção, o processo criativo, porque da sua vida pessoal, né? Porque você é uma só, você é um universo e você não tem como se dissociar daquilo. Eu não consigo ver essa possibilidade. A nossa produção é permeada pelas nossas vivências. É impossível, eu acho. Eu penso. Então, acho que não tem muito mesmo como, né, a gente dissociar as discussões. Eu super te entendo enquanto artista, enquanto mãe, né, enfim, é a nossa existência política, né, a nossa existência como um todo, que está permeada por essas questões. Larissa, e para finalizar o nosso podcast hoje, nessa celebração de Beltane, eu queria saber um pouco de você sobre o que você percebe da arte contemporânea aí na sua região, aí em Natal. Paulita, na verdade, eu vou só complementar, meninas, com a situação do Rio Grande do Norte. Aqui nós não somos uma cidade cosmopolita, na verdade a gente está bem distante. Thalita conhece, né, Thalita? Você viu como é. A gente está caminhando, assim, ainda no modernismo. Eu digo na produção de pintura mesmo. Naif, modernismo é o que faz mais sucesso aqui, é o que o pessoal compra. Quem compra obra de arte. Fora o grafite, né, que tem acredito eu, que tem uma boa saída, então o pessoal aceita bastante. E um outro artista que eu falei desses jovens, né, que estão produzindo, eles são muito conectados e inspirados e vai ser bombástica essa produção. Mas existe uma resistência ao modernismo. Eu mesma, eu redescobri, vou dizer que eu redescobri ontem o modernismo, porque eu tinha até uma preguiça. E quando eu fui fazer a pós em São Paulo, eu vi o contemporâneo, mas eu queria usar ele de uma forma que eu fosse vender tela também. Então, fiquei nesse meio termo, assim. Não digo nem que eu sou artista contemporâneo, talvez só por conta do meu tempo, né? Eu estou na contemporaneidade, mas eu não produzo contemporâneo. E aqui tem um movimento de enfiar a goela abaixo das pessoas o contemporâneo, mas olha a problemática. Nós não temos um público formado que visite museu, que goste de obra de arte. A não ser música e shopping, o pessoal raramente vai para museu, para exposição, é muito difícil. A gente produz arte para artista aqui, o que o pessoal fala, reclama muito. Então, existe um movimento de quase uma colonização. Eles querem trazer o contemporâneo e instaurar aqui em Natal, principalmente, o contemporâneo, num lugar que chama Rampa, que depois eu falo, falar melhor, pesquisando um pouco, que foi da época da Segunda Guerra, daqui que o Zeppelin voou, que muitas coisas interessantíssimas. Natal tem uma história bem legal. E o que acontece? O contemporâneo não é fácil. Não é uma coisa que você vai olhar e vai entender e vai se agradar. E para um lugar que não tem um público de arte, que visita, que quer saber sobre, que questiona, então o meu medo é que espante essas pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho mais sobre arte. Ao invés de aproximá-las, elas vão se assustar. Então isso está acontecendo agora nesse momento aqui. Aliás, tem também um movimento muito forte na fotografia contemporânea aqui, que é incrível. E o audiovisual aqui tá bombando. Fotografia, dança, aí, Thalita, dança e audiovisual, o pessoal tá ganhando prêmio fora. Ai, que bacana. Vamos saber do audiovisual, da dança. Ai, gente, eu falo, meu sonho, morar por lá, né? Eu acho Natal um local de uma potência riquíssima de cultura, né, Clara? Sempre comentei com você. Mas essa questão do contemporâneo realmente não é uma problemática. É preciso pensar, né, nessa ideia da formação de público mesmo, porque ele é difícil mesmo, né? Tem essa coisa da produção, né, de um tempo, mas ao mesmo tempo ele traz muito mais, né, um modo de pensar do que uma estética em si, né? Que as pessoas às vezes não se identificam. Até porque esse modo de pensar vem às vezes atrelado, né, a uma criação de linguagem que
que não é, às vezes, né, aquela coisa de uma estética visual, vamos dizer, pronta, no sentido da pessoa olhar para a imagem, né, e ter uma imagem um pouco mais, assim, lógico, né, passível de fruição, mas assim, já com, talvez com signos, né, que ela compreenda mais. Então é um pouco isso em toda linguagem de arte, né, a gente vê na dança também como é difícil, porque a formação de público também passa por aí, né, em Minas mesmo, aqui, Belo Horizonte ainda tem um pouco mais, mas no interior agora, eu tô aqui no interior, é muito complicado da gente pensar numa formação de público para o contemporâneo, né? Acho que em todas as artes, mas assim, eu consigo falar um pouco mais da dança. E mesmo em Belo Horizonte, sendo uma capital, né, o contemporâneo que ainda forma público é um contemporâneo do grupo corpo, que na verdade, se você for olhar em termos de linguagem, ainda é muito mais relacionado a uma dança moderna, né? Há uma técnica de dança, né, que perpassa mais pelo moderno do que por essa produção de uma linguagem de pensamento contemporâneo. Então, realmente ainda é uma coisa que é difícil, né, pensar nesse viés que você colocou das pessoas quererem empurrar a goela abaixo, sendo que o público, né, não tem essa formação que tem de uma educação, com certeza, do contato com a arte, né, do acesso à arte, preparado, né, e aberto a isso, né? Bom, Clara, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É uma honra mesmo ter você aqui com a gente, assistindo o nosso podcast, ouvindo você falar de arte, né? Que, igual eu disse, é uma coisa que você respira, né? Que transpira, que é uma coisa que vem natural, assim. É a forma que eu encontrei de explicar, assim. Para além do seu fazer, né? Enquanto profissão, eu sei que tem esse negócio, você falou dos boletos, né? Mas você falando, a gente sente que é uma coisa sua, né? É vida, assim. É essa vida vindo de você. Quando você fala da arte, da sua arte, então é muito bom te ouvir, ter você aqui com a gente. As portas da Paterna estão sempre abertas para você, tá? Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite, por ter participado aqui com a gente. E a todos vocês que acompanharam esse podcast, muito obrigada e até a próxima. Então, meninas, estou muito honrada em participar desse ciclo tão incrível que vocês montaram sobre feminismos, mães, corpo, mulher, sociedade e tanto conteúdo incrível que eu estou desbravando no YouTube de Yolanda e através do Instagram de Thalita, que são conteúdos de extrema riqueza e importância para a gente se situar, né, como mulher na sociedade atual. Eu acho que nós temos o nosso corpo e precisamos politizar ele, sim, porque essa nossa geração dos nossos filhos precisam ver as nossas questões com mais atenção e, quem sabe, mudar, né, a realidade. Eu tenho muita esperança nesse futuro aí, em relação ao meio ambiente, ao feminismo, a políticas, aos cuidados em geral, com tudo. Clarissa, muito obrigada. Foi uma honra para nós do Caterna te receber. E a todos os ouvintes, um bom momento. Muito obrigada pela participação. E que nessa celebração de Beltane, nós possamos encontrar no nosso futuro uma perfeita união entre a energia masculina e feminina, entre a energia criativa e a energia da ação, na luta dos nossos direitos, buscando alcançar aquilo que vai transformar a nossa realidade, a realidade da vivência do feminino, em uma realidade mais completa, mais digna, mais honesta, em que nós possamos vivenciar as nossas questões em plenitude, tanto na arte quanto em qualquer profissão. Com amor, Thalita, Yolanda e Clarissa.